Olá, estamos divulgando o Retrato da Sociedade Brasileira, que é uma pesquisa que a CNI encomendou ao IBOP, foi realizada no início de dezembro com 2.000 eleitores. Essa pesquisa ela procurou identificar o sentimento dos eleitores com relação às eleições de 2018. Né? Então nós procuramos saber a percepção, o tipo de candidato que ele gostaria de ter, bandeiras que eles defendem. O que a gente percebe inicialmente é que há um pessimismo entre a população brasileira com relação às eleições. 44% dos eleitores que participaram da pesquisa responderam que estão pessimistas com relação às eleições e 20% estão otimistas. E quais são as razões por trás desse pessimismo e otimismo? Em termos do pessimismo, a principal razão é a corrupção, citada por 30% dos entrevistados. Em seguida, nós temos a falta de confiança nos governos e nos candidatos e falta de opções em termos de candidatos. Naquele parcela da população otimista, o otimismo é derivado da expectativa de mudança, ou seja, uma renovação no governo, esperança no voto popular, ou seja, as pessoas que acreditam no voto popular para mudar o país, esperança de melhorias em geral. Uma outra característica que a gente conseguiu identificar é como o eleitor estuda e decide sobre os seus candidatos. Nós verificamos que 84% dos brasileiros estudam as propostas dos candidatos, porém, a grande maioria não acredita nas promessas de campanha. Okay? Um outro ponto interessante é sobre a importância dos partidos políticos. A gente verifica que quase metade da população não tem preferência por um partido político. E quando vão escolher o seu candidato, a maioria escolhe o candidato a presidente independente do partido que ele está afiliado. Também a gente percebe uma baixa fidelidade partidária, ou seja, mais de 50% podem escolher candidatos ao Senado e a deputado diferentes do partido do candidato à presidência. Okay? Na questão sobre os candidatos, nós colocamos várias características, uma série de características pessoais, uma série de características sobre formação e pedimos para o respondente classificar entre nada importante a muito importante numa escala de 1 a 5. Entre as características classificadas muito importante em termos pessoais, nós temos ser honesto, não mentir em campanha, que 87% dos entrevistados classificaram como muito importante, depois nunca ter se envolvido em casos de corrupção e transmitir confiança. Entre as características da formação, do conhecimento do candidato, conhecer os problemas do país era mais importante, com 89% dos entrevistados ter experiências em assuntos econômicos, ter boa formação educacional, vem em seguida com 77%, 74% dos entrevistados classificando como muito importante. Um outro tópico que nós detalhamos um pouco mais é sobre a honestidade. Como nós vimos anteriormente, os eleitores preferem candidatos honestos, essa era uma característica importante. E a gente testou isso em relação às ideias, às propostas do candidato. O que a gente verifica é que a maioria dos eleitores prefere votar num candidato honesto, mesmo que defenda ideias diferentes que o eleitor defenda. E eleitores não preferem, 79% falaram que não concordam, que votariam em candidato acusado de corrupção, embora eles defendam os seus mesmos ideais, suas mesmas propostas. Então, claramente, há uma demanda por um candidato honesto. Um outro ponto é em relação à religião. Nós temos 79% da população que acredita que o candidato deve ter fé em Deus, embora a maioria não faz questão que esse candidato seja da sua própria religião. O segundo ponto é sobre experiência política. Percentual similar que o candidato tenha bom relacionamento com a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. E, principalmente, eles valorizam a experiência na questão do candidato ter sido ou prefeito ou governador previamente. O último ponto foi sobre prioridade. Nós perguntamos ao eleitor qual é a prioridade numa pergunta que só podia escolher uma opção. Tem um grupo de prioridade de mudanças sociais, moralização administrativa e estabilização da economia. E 44% escolheram mudanças sociais como foco da política do novo candidato. Embora é importante ressaltar,
84% dos entrevistados consideram muito importante que o candidato à presidência defenda o controle de gastos públicos. Obrigado.